As ondas batiam suavemente contra as rochas submersas, e o sol da manhã refletia nas águas do oceano como se fossem milhares de pequenos espelhos dançando. Era um dia como tantos outros, mas no coração da orca Nala, algo estava diferente. Ela nadava devagar, com olhos grandes e tristes, sem fazer os saltos alegres de costume. As outras orcas de sua família estavam em silêncio. Nenhuma brincadeira, nenhum canto. O mar estava doente, e todos sabiam. Nala era jovem, mas já sentia como poucos as dores do oceano. Desde pequena, aprendeu com sua mãe a ouvir o mar, a conversar com as correntes e a entender os sussurros que vinham do fundo. Era um choro, não um choro como os que os bebês orcas faziam, mas um choro longo e profundo, que parecia vir do fundo da terra. Ela seguiu o som até uma enseada protegida por grandes pedras, onde encontrou sua avó, a orca mais velha da manada. Deitada nas águas rasas, ela ficou observando os navios chegando e saindo, despejando coisas no mar, soltando fumaça no ar e fazendo muito barulho. Ela viu homens rindo, tirando fotos, comendo e jogando rastas no oceano. Nala sentiu raiva, mas também sentiu pena. Eles não sabiam. Talvez nunca tivessem mergulhado de verdade. Talvez nunca tivessem ouvido o som do coral cantando. Seria numa baía onde muitos humanos nadavam, tiravam fotos e surfavam. Os golfinhos trouxeram garrafas, redes, brinquedos, tênis, óculos e dezenas de objetos humanos que haviam afundado. Os polvos criaram desenhos incríveis com tinta natural, formando palavras em símbolos que pareciam dizer ajuda. Eles fariam a apresentação em silêncio, como só os oceanos sabem fazer. As águas começaram a se movimentar. Um redemoinho suave se formou no centro da baía. De repente, centenas de animais surgiram, como se o próprio mar estivesse ganhando vida. Os adultos tentaram rir, filmar, mas alguns também baixaram as câmeras. Viram o lixo, viram os peixes feridos, viram os olhos dos animais. Eles nadavam em silêncio, sem agressividade, mas com uma força invisível que arrepiava a pele. Pois mesmo no mundo escuro, um coração que luta pela vida ainda pode brilhar. Talvez nunca tivessem se deitado sobre o fundo do mar para escutar as canções antigas das baleias. Ela olhava direto para os humanos. Não havia ódio em seus olhos, apenas dor. A avó estava doente. Seus olhos estavam opacos. Sua respiração lenta. Ela havia se alimentado de um peixe contaminado com metais pesados. A avó de Nala ficou mais fraca, e as redes dos humanos voltaram. Algo tão grande, tão claro, tão profundo, que nem os humanos poderiam ignorar. Um desfile de dor e beleza. Um cortejo pelas águas feridas. Cada animal teria um papel. Os polvos desenhariam sinais nas pedras. Chamaram aquilo de o protesto do oceano. Alguns acharam que era montagem. Outros disseram que era milagre. Mas as crianças sabiam a verdade. Sabiam que o mar havia pedido ajuda. Os golfinhos trariam objetos humanos que encontrassem no fundo do mar. As tartarugas nadariam em formação. E Nala, com seu salto poderoso, subiria até a superfície no exato momento em que o sol tocasse a linha do horizonte. O mar não estava apenas poluído por fora. Ele estava envenenado por dentro. Ela nadava por horas em busca de alimento. E o cardume, que antes brilhava como uma estrela submarina, agora era apenas um punhado de peixes magros e confusos. Prometeu que encontraria uma forma de salvar os mares. Prometeu que faria os humanos escutarem. Mas a avó, com uma voz fraca, apenas sussurrou que os humanos não escutam. Eles olham para o mar como se fosse apenas um espelho. Não veem o que há sob as ondas. Não escutam os gritos. Não sentem a dor. As águas estavam turvas, e um cheiro estranho se espalhava por todos os cantos do oceano. Manchas escuras de óleo que grudavam nos corais e nos corpos dos animais. Ela contou tudo o que viu, e disse que era hora de agir. O mar estava morrendo, e os humanos não sabiam. Precisavam mostrar, de algum jeito, o que estava acontecendo.
Os animais se entreolharam. Nunca haviam pensado em se unir. Sempre viviam cada um em seu canto, fugindo, sobrevivendo. Mas agora, a ameaça era para todos. E o pior de tudo, barcos barulhentos que perseguiam sua família, lançando redes enormes, às vezes até armas, e afastando as orcas dos seus caminhos naturais. Os humanos estavam cada vez mais presentes no oceano, mas não traziam paz, traziam medo. Era um cheiro de fumaça, de óleo, de coisas que não pertenciam àquele lugar. O oceano sempre contou segredos para Nala, mas agora ele apenas gritava, e o grito era de socorro. A tartaruga se debatia, tentando escapar, mas a teia plástica envolvia suas nadadeiras com tanta força que ela já estava fraca demais para lutar. Nala, com todo o cuidado do mundo, mordeu a rede com seus dentes fortes e conseguiu libertá-la. A tartaruga nadou devagar, quase sem forças, mas ainda encontrou tempo para olhar nos olhos de Nala e agradecer com um silêncio emocionado. Nala ficou ali, parada por longos minutos, olhando para a direção de onde o lixo vinha. Era sempre a mesma direção, a direção da superfície. Tudo começou a mudar quando Nala percebeu que os peixes estavam desaparecendo. Certo dia, enquanto mergulhava perto de uma floresta de corais, Nala encontrou uma tartaruga presa em uma rede abandonada. Aos poucos, Nala começou a notar mais coisas estranhas. Sacolas de plástico boiando como águas-vivas falsas, garrafas flutuando no mar, confundindo os peixes pequenos. Naquela mesma semana, Nala ouviu um som diferente. Nala encostou sua cabeça na beava e prometeu que faria algo. Naquela noite, Nala nadou sozinha até uma ilha próxima, onde os humanos colocavam suas grandes construções flutuantes, chamadas portos. No dia seguinte, Nala voltou ao fundo do oceano, onde reuniu um grupo de amigos: tartarugas, polvos, golfinhos e até uma família de cavalos marinhos. Foi então que Nala teve uma ideia. Eles criariam uma mensagem. Durante dias, os animais ensaiaram, treinaram os movimentos, escolheram o lugar. Chegado o dia, tudo estava pronto. O mar estava calmo, mas carregado de tensão. Os peixes nadavam em círculos. As tartarugas se posicionaram. Quando os humanos chegaram, rindo e pulando, prontos para mergulhar, viram algo que jamais esqueceriam. Nala apareceu no centro, majestosa, nadava em círculos, carregando em seu dorso uma corrente de plástico entrelaçada com algas mortas. As crianças foram as primeiras a sentir. Ficaram quietas, depois choraram. Perguntaram por que o mar estava tão triste. Nos dias que se seguiram, as imagens se espalharam pelo mundo. Mesmo assim, o mar não melhorou. As correntes continuaram sujas. Os peixes ainda desapareciam. Nala sabia que aquilo era apenas o começo. Sabia que precisava ir mais longe, encontrar aqueles entre os humanos que realmente escutavam, que sentiam, que podiam mudar tudo. E assim, ela partiu para além dos recifes, em direção ao desconhecido, onde dizem que vivem as baleias anciãs, guardiãs dos oceanos, que conhecem segredos antigos e podem mostrar o caminho da transformação. Enquanto nadava pelas águas profundas, Nala sentia medo, mas também esperança. O mar a esperava, e o futuro também. Nala nadava em silêncio, atravessando as águas profundas, como uma sombra negra e elegante. Deixara para trás sua família, os recifes e até mesmo a enseada onde nascera. Viu corais, que antes eram jardins coloridos, agora cobertos por cinzas negras e lodo. Viu peixes nadando em círculos confusos, com os olhos vermelhos de água contaminada, até que sentiu uma vibração, leve, quase imperceptível, como se o mar tivesse batido um tambor. Então veio outra, e mais outra. Nala fechou os olhos e sentiu com todo o seu corpo. A música estava começando. Ela olhou profundamente nos olhos de Nala, e com um canto grave e longo,
transmitiu uma imagem que não era vista com os olhos, mas sentida com o coração. Mas também mostrou outra imagem. Uma cidade submersa de lixo, um mar cinzento, sem vida, um planeta sufocado. Mas o que mais doía era ver o silêncio. Um silêncio que gritava, o silêncio das águas sem vida, o silêncio da esperança se apagando. LAC Cantavam, canto de alerta, canto de união, nadou em direção a uma caverna escura, escondida sob uma montanha submersa. Lá, havia algo muito antigo, uma concha dourada, do tamanho de uma orca bebê. Segundo as lendas, aquela concha era um presente da própria terra, entregue às primeiras baleias. Diziam que quem cantasse dentro dela com verdade e coragem, teria sua mensagem levada ao mundo inteiro. Até os cantos mais distantes da terra, seu canto falava das tartarugas feridas, dos corais mortos, dos peixes sufocados. Falava das redes invisíveis, da perseguição cruel, da dor dos que não têm voz. Em cidades costeiras, pescadores largaram as redes e fecharam os olhos, sentindo uma saudade que não sabiam de onde vinha. Em escritórios, cientistas pararam os computadores e correram até as janelas. O som vinha de dentro do mar e trazia uma dor que apertava o peito, mas também falava da infância nas águas limpas, dos sorrisos das crianças na areia, dos sonhos que nadam livres. Falava da esperança. Mas os homens escutam com os ouvidos, não com o coração. E por isso, não compreendem. Proibições foram decretadas contra o despejo de lixo no mar. Estava cansada, como se tivesse doado pedaço de sua alma. No caminho, viu tartarugas nadando em grupo, polvos colorindo os recifes, golfinhos fazendo piruetas, e até crianças acenando de barcos silenciosos, com olhos cheios de brilho e respeito. E em muitos lugares, peixes voltaram a surgir. Corais renasceram. As águas se tornaram menos cinzas. As baleias anciãs a cercaram, como guardiãs do sono dos heróis. Esperariam até que ela despertasse. Escolas passaram a ensinar sobre os oceanos com emoção e respeito. E em muitos lugares, crianças lideravam os movimentos, onde cada onda carregava uma mensagem, onde cada criança que olhava o mar sabia que ele era vivo, sagrado e precisava ser amado. E Nala havia feito o mundo lembrar disso. Não era preciso falar. Nala havia feito o impossível. No peito, um aperto. No coração, uma missão. A avó estava melhor. Os peixes voltavam. Devagar. As águas estavam menos sujas. Um lugar antigo, escondido entre montanhas submersas, onde as correntes sussurravam histórias do início dos tempos. Olhou para o céu e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que o oceano tinha chance. Ainda havia muito o que fazer. Ainda havia perigos. Mas agora, o mundo sabia. Agora, o mar tinha uma voz. Ali, segundo sua avó, moravam as baleias mais antigas do planeta. Estava viva e diferente. Mais forte, mais sábia. A concha só podia ser usada uma vez, e a canção deveria vir do mais profundo amor pelo oceano. Não poderia ser raiva, nem medo, apenas verdade. Diziam que suas canções eram tão poderosas que podiam atravessar continentes, que carregavam memórias de todas as criaturas marinhas e que ouvi-las era como escutar a alma do próprio oceano. Primeiro, pelas montanhas submarinas, depois, pelos fiordes gelados, subiu pelas águas tropicais, pelos rios, pelos canais e estuários. E então, pela primeira vez em muitos anos, os humanos escutaram seu único momento. Nadou até a concha, posicionou-se diante dela e respirou fundo. Ela precisava encontrar as baleias anciãs, as guardiãs do oceano, as únicas que talvez pudessem mostrar um caminho que os humanos pudessem finalmente ouvir.
Passou por regiões do mar que nunca havia visitado. Viu tubarões famintos procurando presas entre pedaços de redes rasgadas. Depois de muitos dias nadando, Nala chegou ao chamado Vale dos Ecos. Nala ficou parada, escutando, por horas, apenas o som das bolhas, das correntes e de sua respiração cansada. Do fundo das montanhas, surgiram formas gigantescas, baleias com marcas profundas no corpo, olhos que brilhavam como estrelas antigas e movimentos lentos, mas cheios de sabedoria. Elas cercaram Nala com delicadeza e silêncio. Não precisavam falar, sabiam por que ela estava ali. A mais velha de todas, chamada Kauri, nadou até ela. Seu corpo estava coberto de corais e cicatrizes. Era uma lembrança de quando os mares eram puros, quando as baleias nadavam livres, quando as tartarugas desovavam em praias intocadas, quando os recifes vibravam como arco-íris vivos. Suas lágrimas se misturaram com a água salgada ao redor, mas as baleias anciãs não choravam. Kauri explicou que já tinham tentado se comunicar com os humanos antes, por canções, por aparições. Nala perguntou em silêncio se ainda havia esperança, se ainda havia tempo. Kauri respondeu com um gesto, mas havia um preço. Nala ficou em silêncio. Era sua chance. Então, começou a cantar. Não era um canto, como os das outras baleias. Era mais agudo, mais urgente. A concha brilhou. Um brilho dourado que iluminou o fundo do oceano. E então, o som ecoou. Naquela manhã, em praias distantes, crianças apontavam para o mar e diziam que ele estava cantando. A notícia correu o mundo. Algo estava acontecendo. O mar estava se comunicando. E não era raiva, era tristeza. Grupos de proteção marinha começaram a se formar com mais força. Países assinaram acordos para proteger as baleias. Mas Nala não viu tudo isso. Ela havia adormecido. Meses se passaram. A concha voltou ao silêncio, mas sua canção havia deixado marcas. Certo dia, quando o sol brilhava mais forte e as águas estavam mais calmas, Nala abriu os olhos. As baleias a saudaram com um canto suave. Kauri se aproximou e encostou a cabeça na dela. Ela se despediu das anciãs e nadou de volta para sua casa. Quando chegou à enseada de sua infância, foi recebida por sua mãe, sua avó e por toda a comunidade de orcas. Nala nadou até a superfície e respirou profundamente. E essa voz era sua. E assim Nala, a orca que chorava pelo oceano, tornou-se símbolo de uma nova era. Uma era onde os mares podiam ser escutados, porque no fundo, o oceano é como o coração da terra. Obrigada, amiguinhos, por assistir. Fala para o papai e para a mamãe, que tem link na descrição, com livro de colorir do Super H. Airs, Intergalácticos e livrinho para ler também. Aproveita e Sergipe inscreve no canal. Compartilha com os amiguinhos essa historinha e deixa teu like. I am Gang TSRGP. Vê no próximo vídeo. Tchau!